Olá, bem-vindos mais uma vez ao OneCast, o podcast da OnTV. Falamos aqui eu, Lely Marques, e meu esposo e sócio Roger Santos, diretamente de Orlando, sempre com convidados especiais. E como vocês podem ver, hoje é um dia especial, estamos aqui a caráter e o Roger vai explicar por que esse OnCast de hoje, esse episódio, está sendo muito especial para nós e estamos assim, pilchaditos. Barbaridade, agora nós vamos honrar o nosso mate, né? Porque nós estamos recebendo hoje aqui no OnCast alguém que valoriza a tradição gaúcha da mesma forma que nós, né? Verdade. O novo presidente da Confederação Norte-Americana do Tradicionalismo Gaúcho Brasileiro, meu amigo Joe Sarmento. Bem-vindo, meu amigo! Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, conversando com a comunidade gaúcha e a comunidade americana. Então a gente tem que honrar o nosso lenço, né? Honrar o lenço. Não, tá doido. Certo. Semana Farroupilha chegando aí agora, no mês de setembro, verdade. então a gente já tem que estar a caráter, né? A caráter. E como todo mundo já sabe, né? Nós gostamos da nossa tradição, nós trazemos o nosso mate, o nosso chimarrão em todos os episódios, né, do nosso podcast. Então, nada mais justo do que nas datas comemorativas ao Dia do Gaúcho, no mês de setembro, a gente também honrar nossa tradição vindo pilchado, né? Pilchado com as nossos trajes de Estamos gaúcho. vestidos com o traje de gala oficial do Rio Grande do Sul. Exatamente. Pilcha gaúcha. A pilcha gaúcha. É verdade. Muito obrigado pela tua presença, Sarmento. Sarmento que está vindo diretamente de Connecticut para estar conosco aqui e trazer muitas histórias tradicionalistas, histórias de vida que vai compartilhar conosco agora. Vai ser um prazer. Histórias da imigração, história de tudo, história daquele frio de Renguiacusco lá, É verdade. aquele É verdade. friozão de Renguiacusco lá de Connecticut. Canérica. Nós te chamamos de Joey, nós te chamamos de Sarmento, mas o seu nome é José Sarmento. Sim. Conta a história do seu nome, O meu Joey. nome oficial é José Sarmento. Fui batizado como José Sarmento. José Sarmento, somente. Não, é José Valdemir Silva Sarmento. Eita. É um nome grande. E eu, quando cheguei nos Estados Unidos, eu confesso que eu não tinha muito conhecimento. Uhum. Acompanhava, assim, os Estados Unidos, mas não tinha muita afinidade, vamos dizer assim. Até achava a cultura meio bruta, assim, sabe? Vou confessar. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa, aí o dono da companhia lá, ele tinha dificuldade de me chamar meu nome, ele chamava de José, e como o americano chama, Já né? tava o virando José. mexicano, tu já tava Aí virando aquilo me mexicano. incomodava. Aí tinha um português, eu falei, eu não falava inglês, né? Então ele chamava ele lá daquele jeito, aí eu não sabia que era comigo, né? Embora a gente viva lá perto do Uruguai, entende um pouco de espanhol, mas por que ele me chama de José, né? Não entende. consegue, né? Ele não consegue, é o hábito, né? Então, algumas pessoas, quando eu falava, né, eles tinham preocupação de querer te chamar pelo nome que tu quer, né? O americano tem isso aí, né? Aí eles não conseguiam. Aí um dia ele falou, pô, eu posso chamar de Joe? Com a tradução. Aí o português falou para mim, ele perguntou se ele pode chamar de Joe. Eu, pode, mas o que é Joe, né? Aí, como eu era bem ignorante na parte de idioma aqui, o cara explicou, não, o Joe, ele é o nickname de Joseph. O Joseph é o José, ou José, né? Ou Giuseppe em italiano. Então, o nickname de Joseph é Joe. E o diminutivo é Joey. Joey. A gente põe o Y no fim, que fica como se fosse Zezinho. Então, Não sabia. É, Zezinho é Joey. Joseph, Joe, Joey. Aí posso chamar de Joe, e até hoje ele me chama de Joey, ele bota o Y, né? Zezinho? Pegou. Zezinho Sarmento! Aí sim! Aí lá pegou, mas só que a maioria das pessoas me chamam de Joe, até na tarjeta que eu tenho da empresa, lá no tudo, põe Joe. Para eles é normal, assim, né? Embora que tu tenha o teu nome oficial, assim, ali, eles usam, né, o nickname para tudo, Sim. tudo. Tem algumas pessoas que vêm do leste europeu, aqueles nomes grande, estranho pra gente, o cara põe lá Gary. E é tranquilo, põe na tarjeta, põe nos cartão de business, tudo, funciona, né? fácil. Então eu me transformei em Joe. Achei mais fácil e a minha esposa também, o pai dela era José, ela ficava assim, né? Aí eu falei, não, o pessoal me chama de Joe, ela me chama de Joe também. Ah, é? Mas no meio tradicionalista,
E de onde eu venho, né? Eu fui militar, né? Eu sou militar reformado, sargento da aeronáutica. Lá eu uso o último nome, né? Então eu me acostumei com Sarmento. Sarmento. E é assim que eu sempre te Aí chamei. quando eu vim para os Estados Unidos, no meio tradicionalista, Sarmento pegou o Sarmento. E eu gosto, não tem problema nenhum, né? Até prefiro, né? Porque aí fica um nome só, não é José, não é José, não é Joe, é Fica mais Sarmento. fácil. É. Sarmento. Qual que era a tua patente? Sargento. Sargento Sarmento. Eita, dá até rima, né? Sargento Sarmento. Dá até eu vou fazer uma dupla sertaneja. Dá pra fazer. Sargento e Sarmento? É o Sargento ou é o Sarmento? Qual dos dois chegou aí? Sarmento, verdade. e você é de Sim. qual cidade? Natal, tua cidade natal. Eu nasci em São Leopoldo, na região metropolitana de de Porto São Alegre. Leopoldo. Porque a minha mãe, a família dela é de São Leopoldo, no meio dos alemão lá, né? E o meu pai, Porto Alegre, Glorinha, Gravataí, aquela região ali. Então, eu nasci em São Leopoldo, que na época o hospital era referência, o Hospital Centenário. Centenário, né? Era referência lá. Mas cresci em Canoas, né? Até por isso eu acho que eu entrei para a aeronáutica lá, entrei para servir. O meu irmão que mora aqui em Orlando também nasceu no Hospital Centenário. Ah, é? Olha só. Lá em São Leopoldo. Então, eu ficava ali, né? São Leopoldo, Canoas, mas eu cresci em Canoas, realmente. Cresceu em Então, Canoas. o pessoal fala, é o Sarmento de Canoas, porque eu cresci e fiz minha vida lá, né? E o teu contato com o tradicionalismo gaúcho começou lá? Porque assim, a gente fala em tradicionalismo gaúcho. Sim. O tradicionalista não é toda pessoa Todo nascida... sul rio-grandense, né? Todo sul rio-grandense que é tradicionalista. Tem muitas pessoas que nasceram no Rio Grande do Sul, mas não são tradicionalistas, não cultivam a tradição. Verdade. Outras que vão desenvolvendo no decorrer da vida, né? Sim. Como que foi o teu primeiro contato e como que você começou a gostar e viver o tradicionalismo? É curioso, porque eu sou o primeiro e o único da família que se tornou tradicionalista. Ah, é mesmo? É um livro lá que eu li, que eu não tenho mais, não era meu. Eu li sobre a tradição gaúcha lá, sobre a história da Revolução Farroupilha, Guerra dos Farrapos. Aquilo ali me incutiu em mim um sentimento assim, bacana de pertencimento, de luta, de sangue, de, sei lá, Me achei. me achei, que bacana isso. Eu tenho esse sangue. Me achei, quer dizer, eu me sou daqui. encontrei, tá, Encontrei, gente? me localizei. É tá? porque Desculpa. achei é uma palavra Agora- muito gaúcha, mas não quer dizer que eu tô me achando. Me achei é me encontrei, tá? Ó, já vou pedir vocabulário desculpa de gaúcho. antemão. Já vou pedir. Hoje a gente tá com um gaúcho falando sobre coisas de gaúcho, então se prepare pro Gauchismo vocabulário. Vai. Se prepare pra gíria e pro vocabulário gauchês. Aí, assim, como militar lá, e eu comecei invertido, né? Em vez de construir alguma coisa e ter uma família, eu fiz o contrário. Primeiro eu construí uma família para depois construir alguma coisa. Então, eu já tinha 2 filhos, né? No primeiro casamento, e a casa alugada, não tinha móveis, sabe? Comecei pelo outro lado. Então, eu tive que trabalhar muito. Aqui a gente trabalha muito, né? 2, 3 Sim. empregos. Lá no Brasil também tinha isso. Eu era militar, mas fazia bicos. Entendi. Ajudar o meu ex-sogro lá na área de construção, trabalhava como maître, fazia escolta, fazia segurança, sempre me virei para construir as coisas, poder dar educação para os filhos, essas coisas, né? Então eu demorei um pouquinho para entender o tradicionalismo. E eu comecei no Rancho Azul, que o nome do CTG lá era Sentinela do Rio Grande, que por motivo de segurança, se transferiu para o Parque Eduardo Gomes, lá em Canoas também. Então eu comecei ali, mas só que eu não participava de diretoria, de regra, de lei. Eu ia lá para dançar e comer churrasco. Dançar e comer churrasco. Então eu fiz curso Mas é a de melhor dança. parte. Para a maioria Aí aprendi a dançar, levava os filhos para aprender, fiz curso de dança e tal. Aprendi de uma forma que eu também me tornei professor. Então eu comecei a ensinar também, mas eu não era assim, tudo bem, reunião, essas coisas, nada. Eu para dançar e me divertir, ia nos bailes e tudo e tal, né? Então eu tenho essa experiência, ponto, dessa aí. Mas nada de direção, de participar assim, de diretoria, essas coisas. E uma pergunta assim, sabe? Não sei se já te perguntaram isso. Como é vir num podcast e falar em 2 microfones ao mesmo tempo? Só que tá vazio esse. Pois é, então dá pra cá, dá pra me encher. Eu não vi a garrafa aqui. O Roger, cara tá falando em 2 microfones. se você soltar a cuia, 1 segundo o Roger já tá... Terminou? Terminou? Ele é assim, gente, é ansioso. Como eu sou convidado, eu não quis me intrometer, mas eu quase perguntei cadê a água. Cadê a água? Tu trouxe só um mate. Tá escondido. doido. Eu já tô aqui com a boca seca, não consigo nem falar. Ai, gente.
Mas e aí, Muito bom. como que foi a ideia de vir para os Estados Unidos? Foi muito rápido, porque eu tive a oportunidade de entrar para a reserva. Muito jovem. Mais ou menos que ano? Como? Em que ano, mais ou menos? Foi em 2002. 2. Até jovem. Pô, como é que um cara consegue entrar para a reserva. né? Com essa idade, jovem assim, Você já né? tinha quantos anos de carreira militar? 26 anos. Porque eu averbei tempo que eu comecei a trabalhar, eu assinei carteira de profissional, no caso, com 14 anos. Sim. Ganhava meio salário, mas ganhava, né? Aí depois fui para um escritório, aquela coisa. Então, antes de entrar para a aeronáutica, eu já tinha 5 anos assinado em carteira. E tinha uma lei, não sei se existe essa lei ainda, que tu podia averbar o tempo que tu tinha fora de INSS, naquela época INPS, Uhum. tipo, passou para INAMPS, não sei o que, eu sou dessa época. E aí eu averbei na aeronáutica esse tempo que eu tinha fora. O período militar, que nem eles faziam com os Acrescentei. trabalhadores rurais também, Isso. né? E também o militar não tem fundo de garantia, antigamente não tinha férias, essas coisas, aviso prévio, o militar não tem nesses direitos. Então, o direito que o militar tem, eu acho ainda, né, é a licença prêmio. Depois que tu trabalhar 10 anos dentro da força, qualquer uma das três, e tu não tiver punição, não tiver problema nenhum nesses 10 anos, tu tem direito a ficar 6 meses parado, ganhando. Então, o teu fundo de garantia é esse. Esses 6 meses tu pode ficar em casa ou pode trabalhar, fazer outra coisa. Então, mas também, se tu não precisa gozar esses 6 meses, tu pode averbar. Tu pode somar esse tempo de licença que tu tem do tempo de serviço. tempo de serviço. Então, 20 anos, eu tive 20 anos direto, sem gozar esses 6 meses, averbei no meu tempo de serviço também. Então o pessoal fala, pô, te aposentou novo, não sei o quê, quebrou, né? Poxa, mas é a lei, né? Sim. Tá na lei. Eu paguei, assim, os primeiros 5 anos como civil, paguei, e paguei depois dos 26 anos na aeronáutica, eu paguei pela Previdência, né? Então eu pude me aposentar mais cedo. E eu pensei, eu não vou ficar parado. Se aposenta, hoje, né, que eu estou com 67, eu continuo trabalhando e vou continuar trabalhando. Achei que tu era mais novo que eu. Que isso. Então, assim, eu não penso em parar de trabalhar, só se eu ficar doente, uma coisa assim, né? Então, naquela época, então, eu era muito jovem, né? Então, não, eu vou fazer alguma coisa. Aí um amigo lá dentro da aeronáutica mesmo, pô, tem uma oportunidade para os Estados Unidos, sem assim. Eu confesso, eu dei uma torcidinha de nariz, sabe? Estados Unidos, cara. Sei lá, se fosse Europa e tal. E eu não falo inglês. E não é todo mundo, tá? Alguns militares, né, brasileiros têm aquela coisa assim, né, porque os Estados Unidos sendo a maior potência mundial, naquela época era mais ainda, né? Agora a China cresceu, tal, né? Mas naquela época era hegemônico, né? Tinha a Rússia, mas os Estados Unidos sempre foi superior, né? Então a gente tinha meio um rancinho assim como militar, né? Sim. Os militares americanos estão aqui, nós estamos aqui, né? Em tecnologia, né? Então eu meio que torci o nariz para os Estados Unidos. A cultura lá do cheeseburger e tal. Tá mais gaúcho, né? Eu já estava bem gauchão. Junk food. Eu já era bem, assim, sabe, tal. Não participava de diretoria, mas era gauchão. Mandava pilchado e tudo, botava pilcha domingo, caixa, marrão. Só vinha música Galdéria. Meus filhos não tiveram que me aguentar, né? Vão ter que me engolir. É verdade. Como dizia então, mas o cara me falou, eu não falo inglês. Daí o cara me disse, não, rapaz, lá tu chega lá, tem muitos hispânicos falam espanhol, não sei o que, a gente se vira. Não sei o que, papapá, tá cheio, tem uma comunidade grande lá. Pô, mas e aí quanto que ganha? Quando o cara me falou, né, que o cara era ajudante do ajudante, ganhava o mesmo que eu lá, como sargento. Como assim? Isso aí, bababá. Pô, mas e quanto que eu vou gastar? Daí preparei, vi ver quanto que eu gastaria, né? Pedi dinheiro emprestado e tal. E eu pensei nisso também, porque eu estava com umas dívidas, né? Eu saí da aeronáutica meio assim, meio apertado, né? Então, por isso que eu pensei, vou ter que arrumar um outro trabalho para complementar a renda, né? 4 filhos, né? Aí, o cara, não, isso, visto, beleza. Aí vim, com a cara e a coragem. E tinha um cara aqui, né? Esse cara que me ofereceu. Que ano foi isso? 2002. Tu já veio para cá em 2002? Sim. Oxe. 2002. Eu saí em março da aeronáutica e cheguei aqui em julho. Foi assim rápido. Foi, 22 anos agora. Foi rápido. Aí aquela coisa, né? Você sabe como é que é a vida aqui, né? Vocês vieram de uma maneira diferente. Eu tive que trocar meu visto depois, eu vim com visto de turista. Meu patrão me ajudou. Foi meio trabalhoso isso, porque para trocar o visto assim é difícil.
Aí tu tem aqueles problemas de advogado, de não tem experiência, tu gasta Ainda mais dinheiro naquela ali. época, né? Acho que era mais difícil que hoje, né? Olha, muito difícil. Hoje tá bem mais Então fácil. foi muito trabalhoso, mas ele me ajudou, meu patrão, né? A empresa que eu trabalho, até hoje, a mesma empresa. Mesma empresa? 3 meses depois que eu cheguei, que eu fiz um monte de coisa, né? Para pegar meu sustento no início, né? Uns 3 meses eu fiz de tudo. Tudo que imagina. E aí entrei nessa empresa. E aí tô até lá até hoje. Fui crescendo devagarinho, E ele me ajudou, né, a consertar meus documentos, mas no início eu não vim para ficar. Eu disse, vou, sei lá, ficar um ano aqui, talvez se der certo, traz a família, mas se der errado eu junto um dinheiro aqui, vou lá, deixo zerado minhas dívidas, no caso, e começo uma vida nova, vamos dizer, né, com outro emprego mais tranquilo lá no Brasil e tal, né. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, né. Às vezes Caixinha de surpresa. uma caixa. Aí as coisas começaram a se desenrolar de uma maneira que eu acabei ficando. Fui ficando, né? Sarmento, e como foi você começar a se entrosar com a comunidade gaúcha? Você chegou em Conérica. Sim, cheguei em Danbury, na cidade que eu Denver. estou hoje. Hoje tu mora lá. Eu moro em Danbury. Já mudei, morei tu- em Brookfield, morei em Hartford, morei em Newtown. Na volta, tudo em Conérica. Mas voltei para Danbury. Então, começou como? Eu cheguei ali de cara, né? Eu cheguei num domingo, aí o rapaz estava lá, ele era da comunidade católica lá, não sei o quê, tem um grupo lá, jovem, fui para lá, aí me entrosei com um grupo lá na igreja e tal. Eu não era praticante, né, católico, a formação é católica, mas não era praticante, né? Mas fiquei lá e tal. Aí dali conheci um, conheci outro. E paralelo ao emprego que eu tive, eu peguei um bico para trabalhar num jornal, um jornal brasileiro. Recém que tinha sim. começado lá em Danbury, eles começaram com o jornal. E um dia eu estou lá do lado, o jornal era aqui, eu estava numa sala como esta, e eu peguei o jornal né? Olhei o jornal assim, pô, que pena, um jornal tão bem feito, né? Vocês trabalham com mídia, né? Bem feito o jornal, assim, sabe? Mas com um erro gritante na página de português, né? Eu tenho um olho assim, não é... Eu estudei em português, né? Mas não sou formado, mas estudei, né? Então eu olhei assim, pô, mas que pena, né? Daí o pessoal estava do lado, olhou, mas tu entende português? O que tu viu aí? Eu sou curioso, né? Eu leio bastante, então estou olhando aqui e vi de cara. Aí eles olharam a capa assim, ninguém viu o erro. E estava no título. Uau. Sabe por quê? Que a tua vista tu te engana, né? Às vezes o revisor, às vezes ele não entende muito de português, por exemplo, ou inglês, qualquer que seja. Mas ele tem um olho clínico para ver um erro, uma coisa está errada nesse texto aqui. Então eu bati o olho ali, pô, tem um erro aqui. Em vez de escrever atinge, estava atingue, botaram um U ali, sabe? O cara que escreveu uma coisa, corrigiu e não revisou. Então, a revisão era eles que faziam, quem escrevia fazia. Às vezes tu não enxerga, tu segue uma... sabe quando tu tem uma tropa, né? Sim. A tropa segue o líder ali, né? Quando tu começa a escrever, tu pega uma armadilha ali, escreve aquilo ali, tu não vê o erro. Às vezes tem que ser uma pessoa de fora. Então, bom, vou resumir aqui, senão a história é longa. A partir daquilo ali, o cara me convidou para me revisar o jornal, comecei a revisar o jornal, aí conheci outras pessoas, me convidaram a participar de uma diretoria de um recém-criado Centro Cultural lá em Denver, Centro Cultural Brasileiro. Aí tinha uma mulher lá que ela era artista plástica, ela teve a ideia de fazer almoços regionais. Legal. Aí almoço do Pará, almoço de Minas Gerais, aí o gaúcho aí, vamos fazer um almoço do Rio Grande do Sul? Vamos, eu ajudo e tal. Aí contatei, comecei a procurar. Começou a procurar gauchada em Caneca. Botamos no jornal uma matéria, aí que tá o pulo do gato. A Salete Câmara, sabe quem é, né? Ela de Nova Jersey. Deve estar vindo para aí. Ela tá chegando hoje. Ela viu a matéria lá, que eu botei só 2 coisinhas assim, e nem assinei a matéria, eu coloquei lá, que a gente vai descobrir a cultura brasileira desde o Pará, qual é o ritmo de música lá que eu esqueci agora? Carimbó. Até o carimbó paraense ao chamamé ou a vaneira do Rio Grande do Sul, gaúchos. Aí ela olhou aquilo ali, ligou pro jornal, a Salete. Aí, o que é isso aí, não sei o que, bababá. Aí os caras ficaram tudo perdidos, né? Não, peraí, tem um gaúcho aqui. Começamos a conversar. Legal. Isso foi, tipo, junho, julho. Setembro nós temos um baile aqui. Primeiro baile do CTG, Saudade da Minha Terra, em Newark, New Jersey. Aí eu fui lá, fiz a cobertura, fiz a matéria. Tu nem sabia? Tu nem sabia que existia o CTG em Newark? Não sabia. Ela me chamou, aí lá encontrei a Valéria Lessa. A Valéria Lessa. Filha
do Barbosa Lessa. A esposa do Barbosa Lessa, dona Nilza Lessa, minha amiga, que Deus, né, que já partiu, né? Mas conheci ela, conheci os netos, né? Os netos do Lessa, que são os filhos da Valéria. Aí conheci a turma toda, o pessoal do New Jersey. Ali eu comecei. A primeira matéria, então, foi setembro de 2004. Então, no caso, 2024, agora 25, 21 anos que eu faço cobertura de evento gaúcho aqui e participo. 21 anos já aqui. Uau. Fazendo isso. Comecei lá. Que legal. Aí depois, não sei se tu quer continuar aqui, né? Aí tu quer fazer outra pergunta? Eu posso continuar com a minha Pode trajetória continuar, aqui? tá legal Cara, saber a história. Uma questão, né? A Valéria Lessa, que é prima da Salete, né? Sim. São primas, né? São primas. Isso. E a Valéria, ela é filha do Barbosa Lessa. Barbosa Lessa é um dos ícones do tradicionalismo gaúcho. Juntamente com o Paixão Cortes e mais alguns outros colegas que entraram para a história, foi quem fundou, digamos assim, o tradicionalismo gaúcho como a gente vê hoje espalhado no mundo inteiro. Então nós temos uma dívida eterna, né? Nós, tradicionalistas, amantes da tradição gaúcha. Só vou fazer uma parte. A gente está falando de gaúcho, de sul-rio-grandense, a pessoa e tradicionalista, né? São termos totalmente diferentes. As pessoas... A gente diz, eu nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Mas a gente tem amigos gaúchos paranaenses, a gente tem amigos gaúchos catarinenses, Baianos. a gente tem amigos gaúchos baianos e a gente tem amigos gaúchos americanos que nasceram aqui. Então, assim... O gaúcho, tanto é que na Argentina, no Uruguai, existe o gaúcho. Sim. Né? Então, assim, lógico que a gente se denomina, né? Gaúcho nascido no Rio Grande do Sul. Mas quem nasce no Rio Grande do Sul é sul-rio-grandense, né? E quem é tradicionalista é quem gosta da tradição. Não quer dizer que todo nascido no Rio Grande do Sul gosta da tradição gaúcha. Não, a tradição gaúcha, o tradicionalismo gaúcho é um movimento. Eles decidiram, né? Exato. Colocar como gentílico, que eles chamam, né? Uhum. Gaúcho, todo mundo que nasce no Rio Grande do Sul. Exato. Mas então ficou decidido. Agora, para nós, o gaúcho, né? Tradicionalista. Meu filho é gaúcho, nasceu na Bahia. Vários. Um casal que está vindo lá de Canério, que é de Curitiba também. Eles são... eu sou gaúcho, mas são de Curitiba. E eles se pios, tu vai ver lá, nós vamos conhecer eles amanhã. Dançam, dão curso de dança e tudo, são lá do 20 de setembro. Lá do 20 de setembro, de Curitiba. É importante tu falar isso. A Márcia, a patroa do CTG. Curitiba também. Curitibana? É importante falar isso sobre aquela época, né, que foi criado, né, o movimento né? tradicionalista. O movimento veio depois, né? 1966. Isso. 47, os grupos dos 8, aquele grupo lá dos 8. o Júlio de Castilhos, né? Que estava o Barbosa Lessa e o Paixão Cortes. Mas eles não se conversavam antes, porque o Barbosa Lessa não era tradicionalista, era um cara de interior, mas não usava... Ele era o cara... o escritor. Cabeça, ele escreveu, né? Foi o cara que melhor definiu o termo gaúcho. O personagem gaúcho, ele foi o cara que desenhou melhor, né? Ele foi muito importante, porque o Paixão Cortes era aquele cara que tocava a obra, que teve a ideia, que foi para frente. Tipo o Vandy aqui, pesquisador. Exato. E o Barbosa Lessa era um intelectual. Escrevia texto, alguns livros dele são obras-primas. Era para estar na academia lá brasileira, de tudo que é lado. A inteligência deles conheceram no dia que o Paixão Cortes teve a ideia de criar a chama crioula, a partir da chama da pira da pátria. Aquele grupo dos 8 cavaleiros lá, que é uma história muito bonita também, mas é muito longa, né? Da outro podcast. Aí eles conheceram, aí o Barbosa Lessa estava ali olhando, assistindo. O que é isso aí? Vocês são da onde? Nós somos do Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos é o colégio de Porto Alegre. Eu tô lá também. Ele era aluno lá, mas não se conversavam. Nossa. O grupo dos piochados, no caso. Que era Essa parte da história eu não sabia. Eles conversaram ali. Aí se encontraram lá e começaram a fazer as reuniões. E os dois, já desviamos o assunto, né? Porque isso aí não tem importância, mas bacana. Tá doido. Porque aí os dois foram convidados, né? Criaram o grupo, aquela coisa toda, né? O grupo dos 8, né? Dos oito, né? Que Eram tinha mais gente, tinha 8 cavaleiros, mas tinha mais gente. Foi o primeiro piquete da história do mundo, vamos dizer assim. Do mundo. De gaúcho, né? Foi o primeiro piquete, lá, esse aí dos 8, né? E eles ali começaram a se encontrar lá, e começaram a ser convidados, vão aqui, vão ali. Eles foram no Uruguai, La Criolla. Que é La Crioula, né, para nós, né? Eles foram lá e os caras tinham vários ritmos de dança. Aí o Paixão pro Lessa, mas nós não temos nada. Nós não temos nada disso. As danças estão lá, mas não praticavam. Não praticavam. Não praticavam.
Aí eles começaram com o trabalho de campo. Trabalho de Aqueles campo, gravadorzinhos assim de fita. fazer pesquisas, né? Foram pesquisar todas essas danças de invernada que a gente tem, foi eles que buscaram. Que buscaram. Buscaram tudo. Ah, inclusive as danças de salão também, mas principalmente de invernada. Eu tenho esses manuais de danças todos lá comigo, tem uns originais, né? Tá ali até os passinhos, eles faziam os Sim. passos. Paixão Cursos andando no Brasil todo com o Barbosa, né? Ensinando freira, eles iam nos conventos, nas escolas. Que trabalho, tia. Muito Então, trabalho. muito importante Não tinha puxar o internet. Barbete. Não tinha. Não tinha como mandava pesquisar carta. no YouTube. Mandava carta. Que doido. E daí a família do Barbosa veio pra cá. É, Valéria, a Valéria- Salete, a mãe da É, Valéria. que eu não cheguei a a conhecer mãe da ela. Valéria vinha visitar só. Ela nunca, ela ela- vinha para cá, ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Participava dos congressos. E tu vinha. conheceu ela aqui. Conheci ela aqui. Não, ficou muitos amigos eu e ela. E aí, Tem muitas fotos. nesse encontro, onde você descobriu que já tinha uma comunidade gaúcha mais, né, organizada, e o pessoal já estava se encontrando, como foi para você, assim? Porque você veio, foi para um lugar que talvez tinha alguns gaúchos, mas não sabia ainda da existência de um grupo, Não sabia. né? E como que foi para você quando você chegou nesse meio e encontrou essas pessoas, conheceu tanta gente? Foi um choque positivo, porque eu cheguei, estou em casa. Bah, Porque lá em casa. Aí sim. estou em Sentimento. casa. Porque lá em Canérica, eu até então conheci gaúchos lá, logo em seguida, acho que 1 ano depois, mas pessoas que não são nem tradicionalistas. gostavam muito. Falavam bombacha assim, meio que lá tem, a gente sabe disso, Sim. sem problema nenhum. Né? Cada um dentro do seu quadrado, né? Então as pessoas não. Eu falava, não sei o que e tal. Não. Às vezes eu ia de bombacha lá, alguns encontros nossos lá, entre brasileiros, né? E o pessoal gaúcho, né, não dá muita atenção. Então lá no Canérica é muito difícil. Quando eu vi esse grupo lá fora, é aqui, né? Então quase todos os meses eu ia lá. Aí Eles tu se faziam- sentiu que nem eles lá Criolla lá. Meu Exatamente. Deus, eles têm isso, eu não tenho lá em não tenho Danbury. nada. Não tem nada lá em Comecei a trabalhar para isso. Que legal. Comecei a trabalhar para isso, acho que aí em 2011 que eu fundei o CTG lá. Eu não sou. A gente só tem conhecimento de ouvir as pessoas falar, mas diz que o CTG Saudade da Minha Terra, lá em Newark, foi uma das Foi maiores estruturas Foi. de tradição gaúcha dos Estados Unidos, né? Eu acho que até hoje foi, né? O Rincão do Imigrante, se continuar como está, né? Pode superar. Mas lá eles tinham 2 invernadas. Aí Eles iam até em Times Square lá. eu levei lá no Canérica 2 vezes para dançar lá. E Na esse foi Universidade fundado Yale. em 2000 e... Qual? Esse Né? CTG? Saudade da Minha Terra. Em 2004. 2004. Saudade da Minha Em Terra março de de 2004 eles foram fundados. Foram fundados. E eu fui lá em setembro, primeiro baile Farroupilha. Eu tenho vídeos, tenho fotos, tenho tudo. Eu até coloquei lá 3 gerações aqui de gaúchos do baile do Lessa, né? Tava a Nilza Lessa, Valéria Lessa e os 2 netos. Que Tem legal. essa foto, que eu fiz a cobertura, né? Então, lá em 2004, e lá em Canérica, aí em Denver, eu fundei em 2011, o CTG Amigos do Rio Grande. Amigos do Rio Grande. Consegui convencer, o que eu fiz? Peguei um grupo lá, uns mais assim que gostavam de dançar, gostavam do CTG, Não te apressa, e calma. levei eles lá em Newark para eles verem, sabe? Tinha uma domingueira lá, né? Eu fiz questão, não, eu levo vocês, eu pago a entrada, vamos lá, não sei o quê. Levei eles lá para eles olharem e ver, dá para fazer. Sim. Nós éramos só 4 pessoas, né? E tradicionalista, fora eu, né, tinha mais a vice-patroa, que é a Sônia Brust, que ela tinha participado do Candeeiro, grupo Candeeiro lá, em São Leopoldo. Então ela sabia dançar, entendia um pouco da tradição, agora os outros não, os outros 2, né? Uma 0, a outra sabia dançar. Então foi difícil, mas fundamos o CTG. Mas eu fazia bailes de som mecânico só. Fizemos 5 bailes de som mecânico. Eu fiz alguns torneios de vísparo, que é o bingo, né? Bingo, né? O Vísparo. tempo era vísparo. Lá no Rio Grande, ainda lá Então- no CTG, lá em Itaquara. Semana que vem vai ter Vispada. Eles falam Vispada também, né? Pois é, então, aí funcionou bem alguns anos lá, né? Depois foi esmorecendo, foi indo. Eu vi que o pessoal estava aí, o aluguel estava pesado para manter. É uns problemas aqui pra gente, né? São várias questões. Aqui também a Muitas. questão da distância. Às vezes uma pessoa mora numa cidade, outra mora mais longe, aí para se encontrar é mais complicado. Cada um tem o seu trabalho, o seu Sim. horário, sua rotina. São pontos que a gente vê também lá no Rio Grande do Sul.
praticamente cada cidade tem um CTG, Verdade. né? Ou No mais. Brasil tem muitos CTGs e geralmente esses CTGs são em cidades que não são tão grandes, então a comunidade consegue participar e ter uma rotatividade. Isso a gente Sim. observa aqui. Mas eu acho que um ponto assim que é determinante para fazer o negócio andar realmente é não só o interesse, mas o amor. Porque a gente faz pelo amor à tradição, né? É você querer realmente se encontrar com aquele grupo, estar junto, mais do que você falou assim, a gente fazia com som mecânico. Mas eu acho que mais do que ter uma banda ao vivo ou sessão mecânica, é pelo entrosamento, por você Verdade. saber que você tá ali com um grupo que fala a sua língua, que entende a tua nostalgia, que entende aquele A essência das pessoas. preciosismo, né, que a gente tem em relação às coisas do sul, a Sim. simplicidade de você sentar simplesmente para tomar um chimarrão numa roda de mate, Sim, né? é verdade. Então, eu percebo que, assim, para você conseguir levar isso adiante, você tem que ter pessoas que valorizem tanto quanto você esse tipo de encontro. Bah, com certeza. Tuas palavras fecharam, né? É uma chave de ouro, né? No tudo que a gente está falando aqui. E, assim, concordando contigo, né? Aí do CTG lá, assim, eu percebi, depois, indo nos outros CTGs, depois fui a Boston várias vezes, que lá tinha o CTG Sem Fronteiras, né? Também. É o Sérgio de Assis, o Serjão, o Serjão. Jair, E o Zé Luiz. Quando nós chegamos com a esperança que o CTG estivesse ativo. Ah, e lá Nós chegamos lá, É, lá em Massachusetts. então, é outro que está fechado, mas as pessoas estão lá. É aquela dificuldade ali de montar, de alguém começar a tocar, sabe? Tem que ter um puxador É. que tenha disposição, né? Isso que eu vi, o que que eu pensei na época? Quando eu, lá no Brasil, numa daquelas brincadeiras que eu ia dançar e fazer lá, uma vez eu joguei um Grenal de bombacha lá, mas de pé descalço, chovendo. Achei aquilo fantástico, cara. Sabe? Então aquilo ficou na minha cabeça, aquele Grenal de bombacha. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Claro. A gente fala muito em CTG, mas tu sabe que tem até gente do próprio Rio Grande do Sul que às vezes não sabe ou não lembra o que é CTG? Centro de Tradições Gaúchas. A gente sempre fala a sigla, né? Mas às vezes as pessoas não sabem, né? Um CTG é um Centro de Tradições Gaúchas, que nem aqui nós temos aqui Centro de Tradições Gaúchas, Rincão do Imigrante. Tanto é que a gente até, há um tempo atrás, o CTG mudou, né? Antes era CTG Rincão do Imigrante. As pessoas não sabem o que é, então foi mudado até lá no Instagram do CTG. Centro de Tradições Gaúchas, coloca, né? Que as pessoas às vezes Muito não bom, sabem. muito bom. E o Grenal de Bombachas, bom, para quem não é gaúcho, às vezes não entende, é que nem o Fla-Flu, né? No Rio de Janeiro, que nem o Bavi lá na Bahia, né? Bahia e Vitória. Verdade. Né? Então, assim, o Grenal é Grêmio e Inter. Deveria ser o contrário, né? Mas temos que Hoje nós seguir. temos em maioria aqui, ó. Hoje nós temos em maioria Tá. aqui, ó. Não, Dois mas tem que ser colorados. ordem alfabética. Só uma pergunta. Não, é ordem alfabética, né? O G vem antes do I. Antes do I, tá certo. Então, é o Grenal, não, é o Grêmio, é a rivalidade Grêmio Sim. versus Inter, E né? aí, esse momento ficou na sua memória, desse jogo. Ficou, sim. Então, eu vim pra cá, esqueci daquilo, né? Mas ficou gravado aquilo lá. Eu achei tão fantástico aquilo na chuva, caindo no barro. E lá é muito comum eles fazerem o Grenal de Bombachas, né? Então foi somada a tradição, vamos dizer, ao tradicionalismo, o Grenal, porque a gente gosta de futebol, o homem, né, normalmente, né? Hoje a mulher também está jogando muito, mas antigamente era mais o homem, mulher, é difícil ver uma mulher jogando futebol. Então entre os homens tinha muito isso, o CTG então tinha aquela rivalidade, ali um mexendo com o outro, brincando com o outro, né? Ah, vamos lá, não sei o que e tal, botava as camisas e tal e ia jogar, né? Então aqui também, eu vi que tinha de vez em quando, eu ia num evento, alguma coisa, tinha uns 2, 3 lá de camisa, e botavam, né, e tal, nunca jogavam junto, um pro lado, outro pro outro, né? Mas não era um evento. Assim, e não era todo mundo vestido, no caso, não era todo mundo, e quase ninguém de bombacha. Esse é o lance, né? Então eu lembro daquilo lá, daquilo que aconteceu lá, e, rapaz, podia fazer um negócio desse aqui. Porque eu pensando nas distâncias e pensando não só na distância física, na distância sentimental dos gaúchos também. Tudo longe um está fazendo o trabalho aqui, o outro faz o trabalho lá, o outro faz o trabalho lá. Eu pensei, pô, eu podia fazer um evento que juntasse esses gaúchos, que o CTG lá, Rincão, viesse, que o CTG lá da Califórnia viesse jogar, fazer um evento grande, que todo mundo viesse jogar. E o que podia fazer isso? Porque às vezes fala, tem um baile aqui. Ah, tá. Né? Se onde tiver um baile, eu vou, né? Mas tem gente que não é ok, baile tem em tudo que é lugar, né? Então, agora um Grenal, aí o homem, opa,
Como assim um Grenal? Aí eu criei o evento, fui pro computador, criei o evento, botei tudo lá, o regulamento, como funcionaria e tal, e tal, e tal, e tal. E eu preciso de um sócio, pensei, né? Eu vou fazer isso aí, para unir os CTGs. Depois o pessoal começou a trazer gente do Brasil para jogar, né? E aí, ok, eu acho que até um de cada lado, eu acho que tá bom. Mas a minha ideia não era essa, o projeto não era esse, o projeto era fazer o pessoal do CTG jogar, sabe? E aí começa a vir atleta de fora, Para ser uma nada brincadeira contra. de... Entre os integrantes dos CTGs, brincar ali, ficar se conhecendo, esse joga mal, joga bem e tal, e tal. Ah, o Inter é isso, o Grêmio é aquilo e tal, né? E deu certo, assim, né? Aí, como está agora. Tem um Granal amanhã de manhã, mas eu não conheço ninguém aqui. Eu não sei quem é que joga, quem não joga, quem sabe que está Só vão disponível. conhecer pelas camisas. Cara, é incrível. Então, eu não tenho como eu montar um time aqui, sabe? Sim, sim. Lá foi a mesma coisa. Eu tinha que conhecer 3, 4 gaúchos que poderiam jogar. Aí eu pedi para um rapaz me ajudar lá, que foi meu sócio, entre aspas, né? O coworker, sei lá, para me ajudar. Ele era gremista, ele é gremista, eu sou colorado, então vamos fazer. Cada um juntava a sua turma. Levei o projeto para ele, ele olhou assim, bah, mas que fantástico, vamos fazer. Legal. E ele tem uma empresa lá, empreendedor, muito competente ele, sabe? E ele... Não, eu já faço um churrasco todo final do ano aqui para os meus funcionários, minha família. Não podia, estou te incomodar, em vez de fazer um baile, arrecadar dinheiro, cobrar entrada, a gente podia fazer essa festa, eu pago, ele disse. Perfeito. Perfeito. Daí foi bacana, cara, se eu olhar as reportagens lá, fizemos 3 Grenais, 3 anos juntos, eu e ele, né? E os primeiros 2 anos era na casa dele, assim, fazendo pátio lá, assim, tipo no Vande, era menor, mas é desse tipo, assim, sabe? E aí ele fazia a costela fogo de chão lá e tal, nós confraternizava ali, troféu, aquela coisa, muito bom. Aí depois do 3º ano nos separamos, ele faz o dele, eu faço o meu, né? Assim, por um pouquinho de conflito de interesse ali, sabe? Eu queria manter essa parte de unir os CTGs, bem cultural mesmo, sabe? Sim, sim. O Grenal de Bombachas também, eu queria obrigar, entre aspas, né, as pessoas gostarem, as pessoas usarem bombacha. Então pode ver que tem paulista, carioca, bombacha, mineiro, que tem que botar bombacha para jogar. Aí o cara põe a bombacha. Sim. É meio mágico aquilo ali, né? Então tem gaúcho que nunca tinha usado, bota a bombacha ali, fica a bombacha, não sei o quê, participa e tal. Então tu traz pessoas para a tradição gaúcha. O evento teve essas 2 finalidades, né? Unir a comunidade gaúcha e trazer pessoas para o tradicionalismo. E assim, a nossa cultura é muito linda e ela é muito rica, muito vasta, mas muitas vezes as pessoas confundem, às vezes as pessoas confundem o tradicional com o comercial. Uma coisa é a tradição, a cultural, e outra é o comercial. Então a gente tem que, claro, né, precisa... Nada contra o comercial. Sim. A pessoa, o que tem ganhar dinheiro? Não, problema nenhum, a gente tem que envolver o mundo. Precisa, né? Precisa. Só que tem algumas coisas que não pode mexer. Existe um grande conflito nisso, né? A gente nota isso, a gente já participou de vários, participei de CTGs lá no Rio Grande do Sul, como membro de grupo de dança, invernada artística, como diretoria de CTGs, enfim... Na época da juventude, já fui coordenador regional de departamento jovem. Depois, na Bahia, também já participei do CTG da Bahia, curso de danças e tudo mais, né? Então, a gente tem uma vivência já, mas a gente nota que, às vezes, tem um conflito. Porque todos os CTGs, Centros de Tradições Gaúchas, são entidades sem fins lucrativos. Aí as pessoas confundem. Mas então por que tu está cobrando o churrasco? Por que tu está cobrando isso? Então, tem algo que, às vezes, a gente precisa separar. O evento, as atividades que a entidade CTG faz, promove, ela precisa dar lucro, ter um lucro, não para as pessoas, e sim para sustentar aquilo que não dá lucro. Quem paga a luz? Exato. O aluguel do espaço, tudo. Entende? Claro, certeza. Então, não, mas o aluguel do espaço e a luz está no custo do evento. Sim, mas tem que ter uma sobra para quê? Claro. Para fazer, por exemplo, para manter um grupo de danças. Manter o instrutor, manter um instrutor. Como é que tu vai? Manter E as atividades que não são cobradas. Por exemplo, vamos ter um grupo de danças ensaiando toda semana. Não vai ter um evento com cobrança de ingresso para isso. Não. Então, tu precisa ter caixa. A entidade precisa fazer caixa para sustentar aquilo que não tem retorno financeiro. O pessoal está lá, tem que tomar água, tem que comer um lanche. Exato. Né? Cada copo, cada prato, Aí, digamos assim,
uma entidade que nem agora, o CTG recebeu um convite para fazer uma apresentação com um grupo de danças. Aí vai ter custo, deslocamento, Aham. roupa, Roupa. enfim, as Claro. pessoas às vezes vão deixar de ir num trabalho. Lógico, Pedágio vai ter que pagar. ninguém vai receber por fazer uma apresentação, mas existe um custo para Lógico. montar aquilo. É evidente. Né? Então, todo respeito à parte comercial, tranquilo. Então, assim, Tem o que evento não tem fins lucrativos, mas ele precisa, no final, ter caixa Tem que para sustentar. sustentar, Lógico. né? Sustentar uma contabilidade, É. tudo é A custo. gente tá vendo aí, né? Da confederação. Exato, É exato. verdade. É verdade. E esse desafio agora? 2 Pois anos é. aqui, ó, 2 anos que vão se transformar em 4, que a gente já sabe. Difícil. Joey Sarmento, presidente da Confederação Norte-Americana do Tradicionalismo Gaúcho. Vocês já estão fazendo um trabalho, né, nesse Estamos tentando, início né, aí. continuar com o legado, né, de Vossa Excelência, de outras pessoas que nos antecederam, né? Desde lá do Jatir de Lázaro, ele começou com o grupo lá. Há 20 anos atrás, né? 20 anos, 2005. E, inclusive, né, só para constar, né, a Salete Câmara era secretária naquela época. Ela vai estar aí amanhã, né, no evento. Ela começou junto com ele, né? Ele, Salete, o Isaac Ribeiro, lá da Califórnia. Sim. O Paulo Brito, não sei se vai aparecer, não respondeu. Então, é um grupo, né, de 6 pessoas que começaram em 2005, essa ideia, né? E ela vem se aprimorando, de certa forma, né? Sim. Foram se sucedendo os presidentes, com altos e baixos, como toda entidade, né? Fora do Rio Grande do Sul, com uma cultura diferente, né? Então, eu espero contribuir, né? Mais, somar um pouco mais, né? Ao que nós já temos, que vocês, eu digo o casal, né? Que era o presidente, e a Lélia, tua esposa, mas ficou como era secretária e fazia tudo, e bem, né? De certa forma, bem dentro ainda da confederação, vocês estão ajudando muito a gente na divulgação, preparando algumas coisas, eu agradeço muito. E é isso, eu vou tentar continuar esse legado, né? O que está em andamento, os eventos que estão por vir, e tentar trazer cada vez mais as pessoas para a tradição gaúcha aqui e tentar reabrir os CTGs que estão fechados. Essa é uma ideia, um desafio que eu estou me lançando. Muito bom. Buscar essas pessoas para começar com roda de chimarrão, começar com... Não precisa ser algo grandioso, Não precisa né? alugar um espaço para Não. começar a fazer evento. Não. Aí de, eu vou fazer um fogo de chão aqui. Lá em casa. Uma... Lá em casa. Isso. Fazer uma roda, vou juntar 10 levando gaúchos. 4, 5 pessoas daqui, estou indo para aí. Um carro, assim, sabe? Para começar essa chama. Fomentar novamente, acender. Acender. Aí quando esses eventos que a gente tem, que centraliza muito, né? Que nem o Orlando, que agora virou meio que um centro, né? Pela força do Rincão do Imigrante, pela força da quantidade de imigrantes que tem aqui, né? Eu acho que é um bom caminho a gente se fixar aqui em Orlando, né? Pelo clima, pela quantidade de pessoas que tem aqui, A brasileiros. facilidade de vir, né, de qualquer lugar. Também. Até mesmo para as bandas que vêm do Brasil também. Facilita muito. É fácil aqui. Eles aqui já é um lugar muito turístico, né? Então estão preparados para isso, né? Receber as pessoas. Califórnia, que eu já fui várias vezes lá, né? Fazer aquela mesinha de chimarrão lá e tudo. É mais afastado, é mais complicado, né? É bem mais complicado. É bem mais complicado. Mas então aqui eu acho E que... o CTG lá também, o CTG já tem 17, 18 anos já, né, de existência. O CTG Rancho Rio Grande, lá da Califórnia. Rancho Rio Grande. Lá começou com o Centro Cultural General Bento Gonçalves, com o Jatir. Com o seu Jatir. Ele fundou esse aí em 1992. 92. Eita. Estivemos visitando lá. Vamos lá. Eu vi uns videozinhos, umas fotos de vocês lá. Faz 2 anos, né? Muito legal. Tomamos um vinho, Tomamos comemos vinho feito uva. por ele. Uva do cacho. Pinhão. Ele mandou 2 garrafas para mim lá. Ele foi a primeira pessoa que trouxe pinhão, Sim. araucária, né? Plantou na casa dele e já colhe há anos ele colhe pinhão. Eu plantei e o meu morreu lá, 2 vezes já. Sério, chegou nesse máximo desse tamanho assim, meio metro, chegou no máximo, morreu. Porque é difícil de botar ele para dentro, botar para fora, botar para dentro. Sim. Deixa ele na rua e morre lá. Né? O pinheiro brasileiro, ele aguenta... Ele é do frio, mas não frio de frio, né? caneca. Não, eu pensei já em pegar uma semente, um pinhão, lá de cima da serra, né? Porque lá dá temperatura de menos 17, menos 18, lá na Serra Catarinense, a Serra Gaúcha lá. Se tu pegar um pinhão daquele lá, ele tem na memória daquela semente lá, Memória genética. a memória de ficar menos 20, vamos dizer. Agora tu pega um pinhão ali da parte baixa, ou um pinhão que tem uns pinhões daqui, até de Minas Gerais, por exemplo, nada contra aquele pinhão, que é bom também, só que ele não tem na memória dele ele aguentar
Temperaturas menos de 5 graus negativas. negativo. Não, até 5 graus negativo, no caso. Então, lá em Canérica, eu tenho até a prova aqui, para não mentir, né? Deu menos 24 em Uau. 2015. Nossa. Menos 24. Esse ano deu menos 18, menos 19. No termômetro, na sensação dá menos 35. É. Sabe? No vento vai para menos E 40. pra mim, que As sou pessoas muito nem friorenta, acreditam. parece que eu tava menos 50. Então eu plantei o pinhão, mas não deu certo. Então ele fez tudo isso. Ele tem foi no rancho dele lá, então. Fomos, tiramos fotos lá. Rapaz, ele é muito criativo. Muitas senhor criativo. invenções, né? 3 É verdade. livros escreveu. Ele trouxe a uva lá do Rio Grande do Sul, a Santa Isabel, se não me engano, começou a fazer vinho com ela. Sim, comemos uva no pé lá, na barreira docinha, dele. né? Docinha, né, Bem rapaz? docinho. Então ele é um cara muito caprichoso, meticuloso, perfeccionista. Muito meu amigo ele. A gente, quando ele vinha aqui nos eventos, ele até se confundiu, né? Ele pensou que ia ser em setembro esse evento, se confundiu. E ele não percebeu, e ele tinha outro compromisso lá no Brasil, naquele Cristo Protetor que ele está ajudando Sim, também. ele tá ajudando lá, Então né, ele tá lá. bastante, né? Ele foi para lá, disse, Sara, me desculpe aí. Ele é daquela região lá, né? Ele é do Taquari. Ele é de Relvado. Relvado, isso. Relvado, que é um... É pertinho Agora, ali, né? Encantado, né? Aquela grande Região de Encantado, Encantado. vamos dizer assim, né? Ele é de lá. Então, pois a confederação começou naquela época, 2005. o Jati, né? Eu acho que eu estava em outro lugar. Eu estava no rancho. Falando do Rancho Rio Grande. Não, ele começou com o general Bento Gonçalves. Aí, no encontro que eu fui lá, acho que foi o segundo encontro tradicionalista aqui nos Estados Unidos, o primeiro eu não fui. Quando foi criada a federação, eu não fui, não sabia. Aí eu fui nesse segundo e ele me convidou. Eu fui lá e fiz a cobertura, fiz a matéria para o jornal e tudo, né? Lá eu conheci o pessoal do Rancho Rio Grande, porque o Isaac Ribeiro tinha comprado uma chácara lá, né? Ele comprou uma chácara e, não, vamos fazer a sede do CTG aqui. É interior, vamos dizer assim. 2 horas de Los Angeles. Lá vocês foram lá, vocês viram, né? É Fomos, deserto. 2 anos, É um deserto aquilo lá, né? Então, é bacana. E lá, eu sempre falei em várias matérias, era o mais campeiro dos CTGs aqui Sim. dos Estados Unidos. Muito legal. Era lá, porque tinha tudo. Laço, Cavalo, vaca parada, cancha de bocha. cancha de bocha, tinha E o lá. estilo também, Estilo, do acampamento isso, que é montado isso. lá, nós criamos memórias muito boas lá com o nosso filho, É. nesses 2 eventos que a gente Vocês foram em setembro? Sim, fomos. Tava friozinho, não, de noite? tava de Aham. dia quente, de noite é frio. Aham, num dia que eu fui lá, eu passei frio. Porque eu acho que estava uns 10 graus, sensação talvez 5 ou 6, eu de manga curta. Nós fomos nos 2 últimos Caramba! anos. Subimos a montanha, Foram na montanha, que legal, Eles cara. têm aquela Mas- Seco, né, pai? Tudo seco. Poeira, seco, né, pai? Sarmento, e falando sobre tudo isso, hoje você, como presidente da confederação, e vendo tantos movimentos acontecendo nos Estados Unidos, né? Grupos gaúchos, alguns que estão querendo voltar, se encontrar, outros já andando. Como que é para você essa satisfação de estar vendo esse movimento não morreu, né? Cresceu, na verdade. É que eu vejo com alegria, né? Mas, assim, às vezes me preocupa, porque nós temos dentro de nós essa essência. Só para assim, comparar, lá em Canérica, tem gaúchos que estão lá, por exemplo, eu conheci uma moça de Bagé, que participou já e tudo, mas não procura, não sabe. Então, vocês são pessoas bem de comunicação, né? Eu estive pensando em ter uma maneira de se comunicar com essas pessoas. Porque eu vejo que, lá em Canérica, por exemplo, tem vários gaúchos espalhados lá, mas não se encontram. Como fazer essas pessoas se encontrarem? Então, esses grupos, por exemplo, lá em Boston, eles dão só por exemplo, tem meus amigos lá, o Serjão, o Jair, o Zé Luiz, são os que eu lembro agora, eles estão lá, mas assim, às vezes tu não encontra as pessoas, não encontra os gaúchos. Lá tinha um cara que sabia dançar, o Paulo Gradaski, tá? Ele voltou para o Rio Grande do Sul, ele veio cursar música aqui em Boston, ali naquele MIT, né? MIT, e ele ficou uns anos aqui, pô, o cara é nota 10, assim, para ensinar a dançar, dança de invernada. E eu participei com algumas coisas com ele em Nurque, até convidei ele para ir lá em Canérica, mas não deu certo a agenda e tal, né? Para ele ensinar algumas entradas e saídas de dança de invernada. Legal. Então, às vezes, tu tem uma pessoa ali que é, vamos dizer, profissional, gaúcho profissional, vou usar esse termo aqui que não é correto, mas só para... E que entende muito, mas ninguém sabe, e o cara não sabe onde estão os gaúchos, não se falam. Não se encontram. Então, às vezes, por isso que eu falei aqui um pouquinho antes, que talvez um desafio, uma ideia que eu tenho é
justamente fazer reabrir esses CTGs. Eu estou pensando de uma maneira como usar a mídia para isso. Então, a tua pergunta, né, eu estou com alegria, né, assumindo essa posição, vendo muitas pessoas querendo saber dos nossos costumes, das nossas danças, da nossa história, que as pessoas não sabem a história. Por que que a gente usa bombacha? De onde que veio a bombacha? O que que o gaúcho antigo usava, né, que era o xiripá? Porque quem inventou o xiripá é indígena, né? O primeiro xiripá é Sim, indígena. xiripa Depois, saia. depois os ibéricos vieram e, tanto espanhol e português, né, adaptaram, melhoraram ele, vamos dizer, melhoraram em termos, né, porque o índio não precisava, né? Sim. Essas coisas. Então, às vezes, falta essa informação. A pessoa pensa, os caras estão, sei lá, estão usando uma fantasia ali. Não, Sim, não tem um entende. sentido. E Tem um aproveitando sentido. esse gancho, Sarmento, eu vou já deixar aqui uma orientação, uma dica, um pedido para você que está vendo esse episódio do OneCast, esse episódio especial. Se você tem um amigo gaúcho, se você está aqui nos Estados Unidos ou no Brasil e tem amigos gaúchos aqui dos Estados Unidos, já envia esse episódio para ele saber que a gente está à procura aí da comunidade gaúcha, que a gente quer reunir essa comunidade toda e esses grupos gaúchos de vários estados dos Estados Unidos. Então faz isso, encaminha esse vídeo para o seu amigo gaúcho, para sua amiga gaúcha, que está em qualquer lugar aqui dos Estados Unidos, que isso vai ajudar a gente a fortalecer ainda mais a nossa comunidade e poder proporcionar a todos isso que a gente estava falando agora, esse entrosamento, essa conexão, que a gente fica muito feliz quando a gente encontra outros gaúchos que vieram desbravar também, assim como nós, né? Verdade. As terras americanas, e que a gente possa ter essa vivência todos juntos. Uma coisa, Sarmento, que eu agora, digamos assim, sem cargo na confederação, sem cargo na diretoria do CTG, uma coisa assim que eu puxei uma responsabilidade agora para o meu lado. A última apresentação de um grupo de danças, aqui nos Estados Unidos, dança gaúcha de invernada artística, Bernardo. daqui, de gente Sim. daqui, né? Aham, sim, Foi no aniversário de 19 anos da confederação, o ano passado. ano passado. Olha que maravilha. E nós ensaiamos. E foi um grupo misto, né? Um grupo misto. Aham. Não, a gente juntou, tem até nos vídeos lá, né? Aí juntou o Fernando do Almagaldério, o Rogério e a Lili lá de Porto Alegre, o pessoal da Califórnia. A gente juntou, a gente queria ter ensaiado um dia antes, mas não, a gente se ensaiou ali Não na deu hora, tempo. né? Na hora. Vamos lá, pá, Ficou bonito, né? meio ensaio. De gente que já tinha pouca experiência, né? Cada um Puxou pro seu Cada um lado no do seu grupo. CTG lá. Mas as danças são as mesmas, cada um colocou, imprimiu a sua forma de. A sua forma. Mas assim, hoje a gente sabe que tem várias pessoas que gostavam, que eram da tradição, até participantes de Enarte, lá no Rio Grande do Sul, que estão por aqui E sentem espalhados. falta de dançar, É isso sente aí, é o que eu saudade. estou falando. Aí a gente se conectou agora, fomos numa reunião empresarial, se conectamos agora, faz um mês, dois, com o pessoal que era lá de Rondonópolis e dos CTGs que tem lá para o norte, entendeu? Mato Grosso. Eu quer saber de uma coisa? Eu vou assumir essa responsabilidade, não para ser líder, mas para juntar esse pessoal, para a gente montar esse grupo, porque uma coisa assim eu penso muito, se nós como pais ou avós Sim. não conseguirmos nos organizar e fazer com que os nossos filhos gostem, porque a gente não tem como empurrar a goela abaixo de ninguém, né? não. O nosso gosto, o nosso amor pela tradição. Ou depois que cresce, querer que Não tem entenda. como. Então, assim, se a gente não estiver unido, fazendo a coisa acontecer pelo que a gente gosta, automaticamente a gente dá o exemplo para os nossos filhos, para que os nossos filhos também gostem. Porque a gente não pode falar, tu tem que gostar. Não existe isso. Não existe. Né? Então, assim, uma coisa é certa, a nossa tradição termina na nossa geração, se a gente não fizer alguma coisa pela próxima geração. Então, assim, é só com o exemplo. É só com o exemplo. 100%. Então, assim, eu tomei essa decisão. Eu acredito que isso faz parte do meu propósito. Qual é a porque- decisão? Não, Ele acabou de dizer. Acabei de falar. Ah, tá. Juntar o grupo de dança, Juntar continuar o grupo de dança. danças. É. Juntar os desgarrados que já Aham. participaram, que já têm experiência, muito mais que nós, porque nós não temos uma experiência de... eu sou da dança de salão.
entendeu? Eu também. Tu também é da dança de salão. Já dancei em invernada artística, já fiz algumas apresentações, mas nada como líder. vários aí. Aham, E nada como vários aí. Pessoal do CTG Forte lá de Cachoeirinha, outros lá de A Passo gente tem Fundo. muita gente boa Chaleira, aqui. chaleira preta, chaleira velha, esqueci o nome. Tem pessoal, Chaleira que pessoal de Marau, que tá aí, sabe? Tem um pessoal aí, cara, forte, que já participou de Enarte. Então, assim, é a gente tem muito artista desgarrado, que de repente falta alguém, ó. Vamos juntar essa galera. Então a gente vai fazer isso aí, cara. A parte do exemplo, tu falou tudo. É uma coisa que eu até tem matéria jornalística que eu coloquei E isso. quase todo mundo tem filhos. Tu tem E que quase usar todo- roupa em casa, Se às os vezes, filhos veem os domingo. pais dançando, eles também vão querer dançar. Exato. Tem tantos exemplos aí que a pessoa vê, ó, eu não quero que tu fale, não fale palavrão, ou você não pode mentir. Aí, cara, Aí toca o telefone, o guri vai atender, ó, é o fulano, diga que eu não tô. Quer dizer, ele diz para não mentir, mas ele está mentindo. exato. Então o filho vai seguir o quê? O exemplo. O exemplo, a O atitude exemplo dele, arrasta. a atitude, Exato. não o que ele está dizendo. Então, você falou tudo. Se a gente não passar para os filhos, inclusive aqui as famílias brasileiras, isso aí mudou um pouco. Antigamente não queria que o filho falasse português em casa. Não, que tem que falar inglês, tem que falar inglês. Não precisa. O inglês tu vai aprender na escola. As crianças aprendem na escola automaticamente, Na rua, no dia a na escola. dia. No dia a dia, eles vão ensinar a gente depois. Eles vão ensinar a gente a falar inglês, os filhos. E aí mudou essa mentalidade. Não, tem que ter outro idioma. Primeiro para ele, vai ser para ele isso, não é para tu ter orgulho. Meu filho fala português, fala inglês, fala espanhol. Olha uma coisa que aconteceu. Não é pra si. Então, né? na tradição, isso é também. Olha uma Também, coisa que aconteceu domingo exatamente. passado. A gente sempre vai tomar café, vai almoçar, a gente bota musiquinha gaúcha, né? Aí o Pedro, né, nosso filho, ele, pai, hoje é domingo? Porque é férias agora, fica até meio descontrolado. Né? Pai, hoje é domingo? E eu, sim, filho, hoje é domingo. E ele, Alexa, toca Mano Lima. Eu, Não é possível. Aí o coração do velho quase. Porque o domingo é tradicional, a gente escuta música gaúcha no Sim, carro, em no casa, é o dia inteiro só música gaúcha. É o Tu dia tem da uma música bombacha gaúcha. branca, não? Hã? Tu tem bombacha branca? Não tem. Ah, tá. É uma brincadeira lá no Rio Grande do Sul que tinha. Não tem. E domingo eu boto minha bombacha branca, Ah, é? faço o meu mate, dou uma esmola pro pingo e tal. Então tem um verso que eu esqueci, né? Que era da bombacha branca, né? Bombacha- Do não gaúcho. sabia dessa. Tem até foto, Getúlio Vargas, né? Usando ele de bombacha branca. Bombacha branca no É, domingo. tem gente que não gosta, acha que não, você quer. Mas é uma É coisa. de gauchão departamento. Bombacha branca, né? Gauchão departamento. Sarmento, Sim. antes de encerrarmos, desculpa, amor. já Eu passou quero das só, 11. eu quero só deixar mais uma coisinha aqui para quem tá vendo. É uma importante informação. A gente está falando muito do tradicionalismo gaúcho, da comunidade gaúcha, mas só para frisar bem que a comunidade gaúcha é hospitaleira, aprecia demais o entrosamento de outras culturas. Então, nos eventos, todo evento gaúcho, em qualquer lugar, a gente sempre abre para que toda a comunidade possa desfrutar, porque é um evento familiar. É um evento que desde sempre, né, no Centro de Tradições Gaúchas, sempre foi foram recebidas as famílias. É um lugar onde você pode ir com seu filho, com seu pai, pode ir o avô, a avó. Não é feio o vô dançar com a neta, o neto dançar com a avó. E todo mundo integra, é uma festa muito familiar e toda a comunidade brasileira é bem-vinda a conhecer um pouco mais da nossa cultura, né? As pessoas às vezes confundem assim. Ah, mas vocês só tocam música de vocês. A gente não, a gente quer que outras pessoas de outras culturas participem, mas nós queremos apresentar para eles a nossa, É isso aí. né? Não quer dizer que eu tenha que agora fazer uma festa gaúcha e tocar forró. É porque a Nada ideia contra. de Centro de Tradições Gaúchas é mostrar justamente... a nossa Isto. tradição para outrem. Isto. Né? Então, assim, se a outra tradição vai fazer, nós fizemos uma apresentação numa Oktoberfest aqui, o ano passado, né? Numa Oktoberfest que tem Mostramos aqui em música Casselberg. gaúcha. Mas nós fomos lá, eles convidaram nós para nós mostrarmos a nossa cultura numa Oktoberfest americana. Sim, Beleza? Nós fomos lá mostrar a nossa cultura, que é parte da cultura brasileira. claro. Né? claro. Mas uma coisa assim que eu acho muito importante a gente frisar, nós temos a nossa culinária, nós temos a nossa música, nós temos a nossa dança gaúcha, dentre várias o nosso chimarrão, são características que nos identificam. Temos a nossa do nosso bombacha, a povo. nossa vestimenta, a nossa indumentária. Sim. Mas o que as pessoas às vezes não sabem, o que é o mais importante, são os valores.
valores familiares, valores de identidade gaúcha. Isso é o nosso, é a coisa principal que a gente precisa levar para as próximas gerações. Com certeza. Eu até vou assinar embaixo o que vocês dois falaram aí e dizer, né, que a cultura gaúcha, a tradição gaúcha, ela acolhe. Tu falaste aí que tu disse sobre o avô, a neta. Então nós somos 3, 4 gerações dentro do salão dançando a mesma música, comendo a mesma comida, praticando a mesma cultura. E para os brasileiros, vou usar o termo, que nós somos gaúchos, mas brasileiros. Então, como tu disseste, estamos praticando a nossa cultura, as nossas músicas, a vaneira, chamamé, xote, bugio, e já ouvi isso também, as pessoas perguntando, pô, mas não dá para tocar um forró? Não, porque nós queremos apresentar a nossa cultura. Nós queremos apresentar a nossa cultura e é um evento gaúcho. Cultural gaúcho. Então nós temos que ter música gaúcha. Agora, se a gente for num baile brasileiro, a gente vai dançar isso também. Com certeza. Mas aqui no baile gaúcho é música gaúcha. E então eu já não fui. significa que a gente não aprecia as outras, culturas, exato. né? Então eu acho ok, bacana a pessoa ter uma ideia, uma crítica, ok. Mas eu já fui em evento de cowboys aqui e que aconteceu esse fato aí, né? Lá em Canérico, tem um clube lá, né, de cowboys, que é um restaurante junto, e eles dançam lá com as músicas, que parece a nossa música, a nossa dança de invernada, né? De grupo. Então tá tocando essa música, daí um gaúcho de Adão dos Santos, o nome dele. Não, Adão Rosa. Ele tirou a sobrinha para dançar e saiu dançando. O ritmo parecia uma vaneira, né? Só dançando lá com ela. E o grupo dançando lá. Aí veio 2 cowboys, excuse me, o senhor tem que parar, o senhor não pode dançar essa música aqui. Ele, como não? Ele não falava inglês direito, né? Daí veio o sobrinho que fala, né? E diz para ele, não, o que aconteceu? Não, é que aqui, essa música é tradicional dos Estados Unidos, dos cowboys, country. E não pode dançar de par. Tem que dançar só de grupo. Se vocês quiserem ter uma oficina ali de dança, pode aprender ali e participar do grupo grande lá. E ele achou meio ruim assim, né? Ah, mas espera aí, minha sobrinha... ou o senhor segue, ou o senhor vai se ir embora. Exato. Então, poxa, eles também cuidam da cultura deles. Exatamente. Pode ver que tem liberdade de fazer tudo aqui. Agora lá, e eu chamo isso, sabe o quê? De civilização. Sim. É que nem tu vai numa praia, ou daqui desse muro para lá, tu pode andar de biquíni. Desse muro para cá, onde tem comércio, loja, não sei o quê, não pode andar de biquíni, ou sunga, sei lá. E o que é civilização? Tem que ter regras. Tu tem que respeitar o espaço do outro. Exatamente. Então, a cultura, a tradição se aproxima disso. Sabe? Não, eu vou lá para assistir um baile gaúcho. Tu vai assistir um baile gaúcho. Simples. Então, a gente convida a comunidade brasileira, porque nós somos gaúchos brasileiros, para conhecer a nossa cultura e dançar com a gente, se adaptar às nossas músicas, que os ritmos são parecidos. Forró, maneira, 2-2, 2-1. Os passos são muito parecidos. Eu sempre brinco, né? 2 para lá e 2 para cá, e seja lá o que Deus quiser. Né? É uma grande integração. Sarmento, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui conosco, trazendo essas histórias, trazendo a tua história de vida, a tua história tradicionalista, e também os planos agora, né? Para esses anos de presidência da Confederação. E somos muito honrados e muito gratos pela tua presença e por aprender contigo sempre. Quero que tu deixe tua mensagem também aí pro pessoal, né? E saber dessa essa participação de ti à frente da Confederação Norte-Americana do Tradicionalismo Gaúcho. Essa participação tua no OnCast é porque a Confederação, a OnTV, apoia os eventos tradicionalistas e gaúchos aqui. Então, essa é a maior conexão, digamos assim, da Confederação com a OnTV. Por isso tu tá aqui no OnCast. Absoluta certeza. E agradeço as palavras do casal. Agradeço também as ajudas, né, na divulgação dos eventos, no trabalho que vocês fizeram à frente da federação. E a recíproca é verdadeira. Muito honrado de estar aqui com vocês. E o recado é simples. Falamos sobre isso agora, né? O recado é muito simples. Comunidade brasileira, gaúcha brasileira. Estamos de braços abertos, né? Os CTGs e a Confederação aqui nos Estados Unidos, para recebê-los. Venha participar, venha nos ajudar. Procure nas redes sociais o CTG Rincão do Imigrante aqui na Flórida. A Confederação Norte-Americana também está agora no momento sediada aqui na Flórida. Os CTGs nos Estados Unidos, vários locais, temos muitas mídias. Se informe, participe. A gente dá espaço, quer
que as pessoas de todos os locais do Brasil e até hispânicos, americanos, participem dos nossos eventos e aprendam um pouco da nossa cultura. Serão todos bem-vindos. A cultura gaúcha, ela acolhe. Muito obrigado. Obrigado, Sarmento. E a gente não pode deixar de encerrar sem o nosso cumprimento. Claro. Aí, gente, nos vemos no próximo episódio. Valeu! Valeu, gente. Muito obrigado, um abraço. Valeu, gente.